Graça e paz. Hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que tem atingido muitas pessoas, que é a baixa autoestima, né? As pessoas que têm essa baixa estima, muitas vezes ela vai estar trabalhando, né? Pensando que ela está fazendo para o Senhor, mas muitas vezes ela está fazendo para ser elogiada, muitas vezes ela está fazendo para um reconhecimento humano, porque a pessoa que tem baixa estima, ela precisa de aceitação, ela precisa de validação do homem, ela precisa ter uma aprovação, né, do homem e não de Deus. E aí eu quero te mostrar um exemplo dentro da Bíblia sobre uma pessoa que tinha tudo para ter uma autoestima assim lá em cima, mas ele teve uma baixa estima e isso destruiu, né, a sua vida, a sua família e também a sua descendência. Olha como a coisa é séria, né? Então eu quero ler aqui a respeito eu peguei o exemplo de Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Houve 3 reis que reinaram sobre todo Israel, que foi, né, Saul, Davi e Salomão. Depois houve uma divisão no reino. Mas ele ocupou o cargo mais importante da nação. Mas ele tinha uma baixa estima muito grande. E nós vamos ver aqui, eu quero ler alguns textos que comprovam isso aí. 1 Samuel 10, ele havia sido escolhido aqui no 9, né? Ele é ungido no 9, não, no 10. No início do 10 ele é ungido, né? Samuel unge ele como rei de Israel. E aí Samuel marca, né, uma data para que ele fosse apresentado ao povo, a toda a nação. E ele Samuel convoca toda a nação para apresentar o novo rei. E aqui no 1 Samuel 10, no 20 fala assim: fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo-se chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tornou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis. E o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre as bagagens. Ou seja, a pessoa, quando ela tem essa baixa autoestima, isso que ele se esconder demonstra o que? Uma timidez excessiva, demonstra vergonha, né? Vergonha mesmo. E essa timidez excessiva, ela é característica de uma baixa autoestima. Só que aí ele foi e o povo gostou dele, porque olha para você ver, olha como ele era uma pessoa que, se você ler no capítulo 9, quando Samuel fala com ele que ele era escolhido, ele fala assim: ah, mas eu sou o menor a minha tribo é a menor de Israel. Aqui está no 9:21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor tribo de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Porque, pois, falas com semelhantes palavras? Porque quando Samuel estava dizendo que ele seria rei. E aí, Saul ele já começa dizendo: ah, mas a minha tribo é a menor, a minha família é a menor. É aquele senso, né, de sempre se menosprezar, se colocar para baixo, porque essa baixa estima, ela leva a pessoa a se ver menor do que ela é, menor do que Deus, né? Ele nos fez com um potencial muito grande, ele nos fez iguais. Nós não somos nem melhor e nem pior, nós somos iguais. E aí o que acontece? Saul, então, ele tinha essa baixa estima muito aguçada. E aí chega ao ponto, né, dele se esconder, né, entre a bagagem, para não ser apresentado ao povo, para não ser apresentado como rei de Israel. Imagina a honra que esse homem estava recebendo, mas ele estava se escondendo, porque ele não queria ser, né, a vergonha excessiva, ele não queria ser ver, ele estava com vergonha naquela situação. E aí o versículo 23 fala assim: e correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes que já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei. Do ombro para cima ele era mais alto. Então ele era um homem alto, ele era um homem bonito, mas porém ele não se via merecedor.
porque a autoestima às vezes leva a pessoa a não se sentir merecedora. E aí ele se torna o rei, né? Ele se torna o rei. E aí nós vemos que Samuel também, quando vamos de Davi, né? Ele olha os irmãos de Davi, que eram guerreiros, homens altos, fortes, e ele fala, certamente esse é o rei, certamente esse é o rei. Aí Deus fala para ele, eu não vejo como o homem vê. E aí vem, né, Davi, aquele jovenzinho, franzino lá, e o Senhor fala, esse é o rei. Por quê? Porque Samuel estava se espelhando na imagem de Saul. Como Saul era bonito, alto, ele achou que ia ser um homem do mesmo porte. Só que Deus não olha, né, a aparência, Deus olha pro coração. E aí, Deus dá uma ordem, né? Aí Samuel, acontece duas situações aqui com Saul, que demonstra, né, a sua baixa autoestima. Fala assim, Saul oferece sacrifício. E quem poderia oferecer sacrifício naquela época era só o sacerdote. Na antiga aliança, quem oferecia sacrifício eram os sacerdotes. E aí o que acontece? Eles estavam numa guerra e eles estavam aguardando Samuel chegar para poder oferecer o holocausto. Só que Samuel, né, na mentalidade de Saul, Samuel estava demorando. Só que Deus tem a hora certa, né? O verso 11 do capítulo 13 fala assim, então disse Samuel, o que fizeste? Vou ler desde o 8. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e oferta pacífica, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, o que fizestes? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim. Ou seja, ele precisava da aprovação do povo, da validação do povo, e não da aprovação de Deus. Claro que se ele ia fazer uma coisa que Deus não estava ordenando que ele fizesse, que não era da competência dele fazer. Então ele não estava preocupado em agradar a Deus, ele estava preocupado em agradar o povo. Por quê? Porque a pessoa que tem autoestima, ela precisa de validação do povo. Ela precisa, né, de aceitação do povo. Ela precisa de aprovação do povo. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Aí fala assim, é porque você não viu nos dias aprazados e os filisteus já se tinham juntado em Miquimás. E eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Por causa de uma desobediência, por causa de querer agradar o povo, né, por causa de querer a honraria do povo e não de Deus. Sabe, irmãos, nós não precisamos de elogio de homem, não. Nós não precisamos de validação de homem, não. Nós precisamos da validação de Deus. Nós precisamos que Deus, Ele se agrade de nós, dos nossos sacrifícios de louvor, dos nossos sacrifícios, né, que nós fazemos através de jejum, de oração. Não sacrifício, porque sacrifício Jesus já fez na cruz do Calvário. Mas aquilo que nós fazemos e oferecemos para o Senhor e não para serviço pelos homens. Não para ter validação de homem. Não se importar, sabe, em questão de título. Porque eu sou pastor fulano. Porque eu sou presbítero. Irmãos, isso não faz a menor diferença. A diferença faz em obedecer ao Senhor. Se o Senhor está te mandando fazer, faça-o para o Senhor. Não faça para receber nada do homem. Não faça, porque senão você vai cair na situação de Saul. Ele queria agradar o povo, ele não queria agradar a Deus. E aí, ele perdeu o seu reinado. Ele perdeu o seu reinado. E não só ele, toda a sua descendência, porque a descendência dele agora morre na guerra e ele próprio se suicida. E olha aqui, no capítulo 15, Deus manda ele destruir os amalequitas. Né? Deus vai explicar por que né? Por que ele manda destruir esse povo. Só que, mais uma vez, Saul desobedece.
E aí fala assim, e Deus deu uma ordem explícita, que era para exterminar todos os amalequitas, todos. O 15, o 3 fala assim, vai pois agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhes perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde o boi até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Ou seja, a ordem do Senhor ela foi muito clara, que era para destruir totalmente aquele povo. E Deus ele vai explicar aqui, né? Tem as explicações por quê. E aí, quando Samuel chega, né, lá para Saul, depois que Saul vai lá e faz tudo isso, no versículo o 13 fala assim, veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo, mais uma vez o povo, perdoou ao melhor das ovelhas e da vaca, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe, fala. E aí o Senhor vai falar, né, que estava acabando, não aceitaria ele mais como rei. Aí no verso 20 fala assim, então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vaca e o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Agora já não era mais Deus de Saul, já era Deus de Samuel, a teu Deus. O povo perdoou. Vem cá, ele não era o rei? Quem mandava era ele. Mas ele queria agradar o povo. Ele queria fazer o que o povo queria que ele fizesse. O povo queria o quê? O melhor das ovelhas, ele queria o melhor dos despojos. Então Saul permitiu. Ele preferiu servir ao povo do que servir a Deus. Ele preferiu ter a validação do povo do que a validação de Deus. E aí, ele falou para oferecer em holocausto ao teu Deus. Não é mais Deus dele, não. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em tem que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Olha para você ver. E aí, o que acontece? Aqui Saul, né, no 24, ele tenta colocar a culpa no povo, né? E aí, no verso 30, ele fala, disse então, pequei, honra-me, porém agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Honra-me perante o povo. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Por que buscar a honra de homens? Por que buscar a honra de homens? Ah, o fulano não falou meu nome hoje, eu vou ficar triste. Irmão, pelo amor de Deus, nós precisamos ter maturidade espiritual e saber que o que nós fazemos é para o Senhor. É para o Senhor. E olha, e se nós não fazemos pelo Senhor, é sacrifício de tolo. Isso sim. Porque aqui em Mateus 6:5, olha o que o Senhor Jesus fala. O Senhor Jesus fala assim, olha. Peraí, desculpa que eu abri Marcos. Vamos lá, Mateus 6:5. Ele fala assim, quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, esquina da rua, para serem vistos pelos homens. Olha, você vê, Deus está falando para nós não sermos assim. Não sermos como os hipócritas, os falsos, que eles estão lá falando que estão fazendo para Deus, mas estão fazendo para ser visto pelos homens. E aí ele está dizendo, olha, em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Ou seja, quem faz para receber elogio de homem, quem faz para ser validado pelo homem, para ser aceito pelo homem, para ter aprovação do homem, o que acontece? Já recebeu sua recompensa, se você receber elogio do homem. Então, irmãos, não procuremos elogio do homem. Procuremos fazer tudo para a honra e glória do nosso Deus. A honra e glória dele. É só isso que importa. Não importa se o homem está te vendo ou deixando de te ver. Sabe, aquele que te recompensa, ele está vendo.
Ele tem, a palavra de Deus fala que a nossa obra, ela terá uma recompensa. E não vai ser recompensa de elogio, disso ou daquilo, não. Vai ser de vida eterna, de vida abundante, de galardão com o Senhor para todo sempre. Então, deixa de mimimi esse negócio de, ai, fiquei chateado porque a pessoa não falou meu nome, porque não aconteceu isso, porque... Irmãos, isso aí é infantilidade, e já é tempo de nós crescermos. Jesus está às portas, e nós precisamos trabalhar para o Senhor e não para o homem, é fazer aquilo que agrada ao Senhor e não ao ser humano. Amém? Eu sei que esse vídeo é um pouco de exortação, porque hoje nós temos visto muitas pessoas, né, querendo agradar, né, como diz a palavra de Deus lá em Timóteo, né, 3, que nos últimos dias o homem seria o quê? Avarentos, gananciosos, amantes de si mesmo, sem amor natural. Ou seja, o homem, ele ia buscar a sua vanglória, buscar o seu próprio elogio. Mas Deus está dizendo, olha, que não é para nós sermos assim, não. Que é para nós sermos, sabe, uma igreja curada, sarada, que não importa se o homem reconheceu o que eu faço ou não. Sabe por quê? Porque o meu Deus que me recompensa, o meu Deus a quem morreu na cruz do Calvário por mim, que me ama com amor incondicional, é dele que vem a nossa recompensa, não é do homem. Amém? Que o Senhor continue, né, falando com você e que você possa refletir se realmente você tem feito alguma coisa buscando agradar o homem e não a Deus. Porque eu vou te falar a verdade, ninguém consegue agradar todo mundo, pode ter certeza disso, porque nem Jesus conseguiu. Então, não se preocupe com isso não. Preocupe-se com a validação de Deus. Preocupe em falar assim, Deus, eu estou fazendo, mas é para o Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deixe o seu like e compartilhe, né, com aquelas pessoas que Deus colocar no teu coração, que precisa ouvir essa palavra. Amém? Que Deus te abençoe.